Sistemas de informação em saúde. Todo sistema automatizado, manual que abrange pessoas, máquinas ou métodos organizados para coletar, armazenar, processar, transmitir, disseminar dados que representam informação para o usuário ou cliente na área da saúde é chamado de um sistema de informação em saúde. Na verdade, esses sistemas eles partem de dados que geram informações que vão gerar conhecimentos em saúde. Então, o sistema de informação de saúde nada mais é do que um sistema que vai possibilitar a geração de conhecimento a partir de dados que são coletados sobre doenças, sobre a vida das pessoas, sobre o estado de saúde das pessoas. Existem vários sistemas de informação em saúde. No Brasil nós temos o SIM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade, temos o SINASC, que é o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, temos o SIAB, que é um sistema de informações de atenção básica. Temos o SINAM, que é um sistema de informações de agravos de notificações. O SI, que é um sistema de informações hospitalares. Temos a BEI Saúde Brasil, que reúne dados de diversas fontes, como a ANS, Anvisa, Conselho Federal de Medicina, DataSUS, Fundação IBGE, entre outros. Então a gente pode entender que todo o sistema de informação em saúde, na verdade, ele coordena e administra um grande banco de dados. E esses dados eles têm que ser baseados e trabalhados dentro de uma ciência estatística. É a partir da estatística que a gente processa esses dados que geram informações e, por conseguinte, geram novo conhecimento. A estatística ela tem na sua etimologia a palavra status, estado e isticum, contar. A junção de status com isticum vem do latim, que dá origem ao termo estatística. Na verdade, a estatística ela surgiu como a geração de conhecimento ou de informações referentes ao Estado, porque foram justamente os nossos governantes as primeiras organizações a pensar em tratar informações, coletar informações das suas populações para gerar algum tipo de conhecimento. Basicamente, eles se preocupavam em fazer uma contagem da população para saber quantas pessoas poderiam pagar impostos, e também para saber quantos jovens esses governantes poderiam ter para formar exércitos, né? Então, a estatística surgiu como uma ciência baseada em dar ao Estado informações para possibilitar a geração de impostos, receitas para o governo, ou de poder, com a geração de exércitos. Hoje a gente sabe que a estatística não é simplesmente utilizada apenas pelo Estado, mas ela é utilizada em vários outros campos do conhecimento. Ela é utilizada nas universidades, nas empresas, nos organismos de pesquisa, na geração de ciência, em institutos eleitorais. Então a gente vê a estatística com uma ampla aplicabilidade na área científica. Ela trabalha a partir sempre da coleta de dados, passando para a organização desses dados, depois para a descrição dos dados coletados, depois se faz uma análise desses dados e, por último, se faz a interpretação desses dados. Então, existe uma sequência lógica para trabalhar com dados e geração de conhecimento. Certa vez perguntaram para esse senhor, o Sir Ronald Fisher, um famoso estatístico já falecido, ele era britânico, e ele ficou muito famoso porque desenvolveu um teste estatístico para trabalhar com amostras pequenas, o teste exato de Fisher. Mas quando perguntaram para ele o que era estatística, ele respondeu o seguinte: que estatística é o estudo das populações, das variações e dos métodos de redução de dados. Quando ele fala em métodos de redução de dados, ele está completamente cheio da razão, porque quando a gente tem uma grande massa de dados e a gente olha para essa montanha de números, nós não conseguimos tirar nenhuma conclusão. A partir do momento que nós reduzimos essa grande massa de dados em, por exemplo, um único número, um único valor, a gente passa a ter um certo conhecimento, uma certa informação sobre o que os dados querem mostrar. Por exemplo, se eu tenho um grande conjunto de valores que representam as idades de 500 pessoas, eu tenho 500 números numa base de dados, todos misturados. Isso não me traz informação nenhuma. A partir do momento que eu faço um cálculo de uma média, por exemplo, eu reduzi todos esses 500 valores a um único valor. E através da média eu posso chegar a uma conclusão, se eu estou trabalhando com uma amostra de pessoas jovens ou com uma amostra de pessoas mais idosas. Então essas informações são passadas por tratamento estatístico. Fizeram a mesma pergunta para o John Kettering, que é o presidente da Associação Estatística Americana. E ele respondeu assim: ele disse que gostava de pensar a estatística como uma ciência de aprendizagem a partir dos dados,
porque é a partir da coleta de dados que a gente processa esses dados, analisa, interpreta e, por sua vez, gera conhecimento. Então, para elaborar uma definição de estatística, nós temos que sempre lembrar desse processo evolutivo, né? Primeiro a gente coleta dados, com os dados a gente obtém informações que vão gerar conhecimento, e posteriormente, na geração desse conhecimento, é que nós podemos tomar decisões. O profissional de saúde tem que ter isso bem claro. Quando se faz coleta de dados, é para obter informações, para obter conhecimento sobre algo que a gente não tem conhecimento. E somente a partir desse conhecimento que é gerado é que o gestor em saúde pode tomar decisões que atendam melhor os anseios da população a qual ele tem que atender. Então, a definição de estatística encontrada nos livros, Então, por que a estatística é importante? Primeiro, por várias razões. A primeira delas é que as diferenças existentes entre pessoas, entre fenômenos, entre possibilidades, são sempre atribuídas a causas erradas. As pessoas se esquecem que ocorrem coincidências. Nem sempre a relação causa-efeito é uma relação de associação direta. Muitos fenômenos estão associados sem qualquer relação de causa-efeito. As pessoas também têm dificuldade em raciocinar com probabilidades. Então é importante usar a estatística para isso. E também a estatística acrescenta polimento às publicações científicas. Por isso que muitas publicações exigem um tratamento estatístico, um teste de hipótese, para comprovar a veracidade do pesquisador, se aquilo que ele está estudando realmente tem sustentação do ponto de vista estatístico. E a estatística também faz conhecer o grau de confiança das conclusões que um autor tem numa pesquisa científica. Lembrando que a estatística ela nunca lhe traz certeza de nada, mas ela te traz um grau de confiabilidade. Portanto, em estatística, nós não falamos em certeza, nós falamos em grau de confiança. A gente sempre trabalha com probabilidades, a probabilidade de algo ser verdade. Vemos nessa lâmina, então, o mapa mundi. Se eu lançar a seguinte pergunta, nesse mapa mundi a gente observa que existem países tropicais, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Esses países têm um clima mais quente. Os países fora dos trópicos têm clima mais ameno. Se nós observarmos que alguns países estão pintados em cores mais claras, justamente aqueles que têm esperança de vida ao nascer menor, mais baixa, têm expectativa de vida menor, nós vemos que esses países se concentram nas regiões tropicais do planeta, onde tem clima mais quente. Se nós perguntarmos para um apressadinho se a expectativa de vida tem relação direta com o clima, um apressadinho vai dizer que sim, porque ele observa claramente nessa figura que justamente nos países que têm clima mais quente, a expectativa de vida é menor. Mas na realidade isso é apenas uma coincidência. O que faz esses países tropicais terem expectativa de vida menor não é a temperatura mais alta, e sim outras variáveis que precisam ser estudadas, que são variáveis de confusão, que dificultam a nossa interpretação. Essas variáveis são nada mais do que os fatores socioeconômicos. Nós sabemos que nos países das regiões tropicais, nós temos uma alta concentração de países subdesenvolvidos, onde ocorrem muitas doenças infecciosas, taxa de mortalidade infantil é mais alta, existe baixa escolaridade, muita injustiça nos investimentos em saúde. Então, os indicadores sociais desses países são diferentes dos indicadores sociais dos países desenvolvidos, que têm condições socioeconômicas melhores. Então, a expectativa de vida é mais alta, as condições sanitárias são melhores, existe uma maior renda per capita e existe uma assistência em saúde mais efetiva, né? Os cuidados em saúde são melhores assessorados porque existem mais recursos técnicos e humanos também para atender a população. Então, há indicadores sociais diferentes entre esses países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Essa é a principal razão, esses fatores socioeconômicos são as principais razões que atestam o fato de existirem diferenças entre a expectativa de vida entre um grupo de países em relação a outro grupo de países. Temos aqui um cartograma que mostra a renda per capita no Brasil. Então aqui nós temos todos os municípios brasileiros pintados nas cores vermelha, amarela e verde. Em verde estão aqueles municípios brasileiros com renda per capita mais elevada, o terço com renda per capita mais elevada. Em amarelo, o terço intermediário, e em vermelho, o terço dos municípios brasileiros que tem a concentração das rendas per capita mais baixas. É notório que a gente observa que nas regiões norte e nordeste há uma concentração maior de municípios com renda per capita mais baixa, enquanto que nas regiões sul, sudeste, até mesmo no centro-oeste, nós vemos um predomínio de municípios na cor verde, onde a renda per capita é mais elevada. Se nós observarmos o que ocorre em Santa Catarina, nós vemos que em Santa Catarina não existe nenhum município
na região vermelha, ou seja, nós não temos nenhum município no nosso estado estando localizado entre o terço mais pobre, com renda per capita mais baixa em âmbito nacional. Nós temos apenas municípios localizados na faixa verde, renda per capita mais elevada, ou na faixa amarela. Em Santa Catarina, os municípios que têm renda per capita mais alta são aqueles justamente os municípios que têm maior atividade industrial ou atividade econômica. Por exemplo, os municípios de Florianópolis, Itajaí, Joinville, Blumenau, Criciúma, Chapecó, São José, são os municípios que têm justamente a renda per capita mais elevada. Se nós olharmos agora o acesso ao ensino superior no Brasil, nós verificamos que existe o seguinte: em verde, os municípios brasileiros têm um acesso maior ao ensino superior, ou seja, o percentual de pessoas com 25 anos ou mais frequentando curso superior é mais elevado do que a média nacional, ou seja, é o terço com mais acesso à educação superior. E os municípios em vermelho, nós temos o percentual de pessoas com 25 anos ou mais com mais dificuldade de acesso ao ensino superior. Então nós vemos que aqui é uma distribuição um pouco mais heterogênea, né? Mais espalhado pelas regiões brasileiras. Se nós observarmos em Santa Catarina, a gente observa que alguns municípios estão pintados na cor vermelha, ou seja, estão entre o terço dos municípios brasileiros, onde existe mais dificuldade de acesso ao ensino superior. Nós temos que olhar esses dados com ressalvas. Isso necessariamente não é um dado ruim para o município, porque muitos desses municípios podem ter uma característica de serem eminentemente mais agrícolas, por exemplo. Talvez um técnico agrícola seja muito mais importante do que um profissional de nível superior. Então, cada município tem uma realidade diferente do outro. Então, a gente tem que olhar sempre com ressalvas o porquê das coisas do que os dados nos trazem. É claro que nos municípios que eu citei anteriormente, como Florianópolis, Itajaí, Camboriú, Balneário Camboriú, Joinville, Criciúma, Chapecó, São José, Lages, que são municípios mais industrializados, com uma economia mais forte, né? São municípios que precisam de pessoas com nível superior. Por isso, a concentração dessas pessoas nesses municípios é maior. Podemos ver agora um gráfico que mostra, num plano cartesiano, no eixo X, uma variável educacional e no eixo Y, uma variável renda. No eixo X, nós colocamos o percentual de pessoas com 25 anos ou mais frequentando o curso superior, baseado naquele cartograma que eu mostrei em slides anteriores. E no eixo Y, no eixo vertical, eu coloquei a renda per capita, também baseado no cartograma que nós vimos em slides anteriores. Cada um dos triângulos azuis apresentados nesse gráfico representa uma cidade do Brasil. Então, nós podemos observar que há uma linha de tendência formada, e a linha de regressão, ela mostra exatamente o quê? Ela mostra que ela está num formato ascendente, né? Mostrando que, à medida que aumenta o percentual de pessoas com 25 anos ou mais com acesso ao ensino superior, o padrão de renda per capita do município também é maior. Ou seja, as duas variáveis, educação e renda, têm uma correlação positiva, posso até dizer forte. Elas estão fortemente correlacionadas e de forma positiva, o que indica que as duas variáveis são diretamente proporcionais. À medida que uma variável educacional cresce, a renda per capita cresce. À medida que a variável educacional diminui, a renda também diminui. Então, as duas variáveis estão fortemente interligadas e de maneira diretamente proporcionais. Para nos basearmos em estudos na área da saúde, nós procuramos sempre algumas fontes demográficas. Elas nos trazem já informações prontas, antes mesmo de nós partirmos para uma coleta ou uma análise de dados. Então, nós podemos sempre nos basear em dados da Organização Mundial da Saúde, da OMS, da OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, do Ministério da Saúde ou da Fundação IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Existe uma série de indicadores sociais que a gente pode utilizar também para nos basearmos em estudos, como, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano ou o coeficiente de Gini, que mede a concentração de renda entre municípios ou até mesmo entre países, indicadores de qualidade de vida. O próprio censo demográfico do IBGE nos traz dados bastante concretos, só que ele é feito a cada 10 anos. Então, para que a gente não se perca com dados desatualizados, o IBGE promove a cada 2 anos a chamada PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, alguns municípios são sorteados, essas pessoas residentes são entrevistadas,
para que nós possamos verificar se os dados do censo demográfico ainda continuam atualizados ou se a população brasileira está passando por alguma transformação no nível de renda, no nível educacional, que está sofrendo mudanças ao longo dos anos e comparados com o último censo demográfico. Existe também o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ele é muito interessante, pois ele está disponível na internet. Quem tiver curiosidade pode entrar no Google, por exemplo, escreve a sigla PNUD e em seguida a palavra Atlas. Você terá acesso a um Atlas da PNUD, né, que mostra exatamente a situação de cada um dos municípios brasileiros. Então você pode ver todos os dados demográficos de um município brasileiro, desde a sua população, renda, número de médicos por 1.000 habitantes, acesso à água encanada, variáveis de renda, de educação, variáveis socioeconômicas. Então nós podemos ver isso para cada um dos mais de 5.000 municípios existentes no Brasil. Todos eles estão abastecidos dentro desse Atlas. Quem fornece dados para esse Atlas das Nações Unidas é justamente a Fundação IBGE. Então, por isso é importante nós sempre estarmos atentos a esses dados, porque qualquer política de saúde ela tem que se basear em dados. Se nós já temos alguns dados disponíveis, nós podemos, como gestores de saúde, utilizarmos destes dados para que possamos adotar políticas de saúde mais eficazes. Em estatística, é comum sempre realizarmos estudos, levando em consideração quem é a nossa população de estudo. A população de estudo é sempre o conjunto de elementos que eu desejo estudar. Ela é também chamada de universo. Porém, a população de estudo, ela não é sempre todas as pessoas da minha população geográfica, porque existem sempre critérios de inclusão e de exclusão dentro da minha população de estudo. Se eu quero fazer um estudo, por exemplo, com fumantes, as pessoas que não fumam não fazem parte da minha população de estudo. Então, o critério de exclusão, as pessoas que não fumam. Critério de inclusão, ser fumante. Então, sempre é bom deixar isso bem claro. Lembrando também que na área da saúde, nem sempre todas as pessoas que nós estudamos, ou todos os elementos que nós estudamos, são pessoas. Haja vista que pode ser feitos estudos em que a unidade de pesquisa, em vez de pessoas, sejam prontuários, sejam radiografias, sejam corpos de prova, quando se faz teste de materiais, por exemplo. A amostra é sempre o subconjunto da minha população de estudo. Então, se a população eu estudo de todos os indivíduos ou todos os elementos que eu desejo estudar, a amostra é um subconjunto, é apenas uma parte destes elementos de estudo. Claro que se eu fizer uma pesquisa com toda a população, eu vou ter resultados mais confiáveis, mais fidedignos. Porém, isso leva muito tempo e se torna inviável do ponto de vista econômico. Então, por essas razões, nem sempre o censo é viável. Então, na maioria das vezes, se partem para pesquisas de base amostral, porque é sempre mais barato coletar dados por meio de amostras. Então, a população, que em estatística a gente pode representar pela letra N maiúsculo, ou seja, número de pessoas da população, eu posso ter aqui como exemplo todos os enfermos de uma determinada localidade. E a amostra, que em estatística a gente representa pelo número de pessoas que eu quero estudar, pelo N minúsculo, né? Uma parcela das pessoas que eu quero estudar, ela é representada nesse nosso exemplo por parte dos enfermos dessa localidade. É claro que deve existir um plano de amostragem que faz a seleção de quem são as pessoas da população que devem participar dessa amostra. O ideal é que esse plano de amostragem obedeça a critérios pré-estabelecidos, critérios de aleatoriedade, critérios de cálculo do seu tamanho, sendo que estes critérios são chamados de requisitos de uma amostra. Então é importante lembrar que esses dois requisitos devem sempre ser respeitados se eu desejo uma amostra representativa da minha população de estudo. Então, eu tenho que ter uma amostra com tamanho previamente calculado. Existem fórmulas matemáticas da estatística que já dão para a gente o tamanho exato de uma amostra. Então, eu não preciso me preocupar em selecionar 50 pessoas, 100 pessoas, 20 pessoas. Eu aplico uma fórmula matemática e é ela que vai me responder quantas pessoas eu tenho que colocar no meu estudo, qual será o tamanho da minha amostra. Posteriormente a esse cálculo, eu parto para um sorteio, ou seja, eu não devo escolher as pessoas que vão participar da minha amostra, eu não devo convidar pessoas para participar da minha amostra, eu devo sortear essas pessoas, eu devo partir de um critério mais aleatório possível. Eu tenho que ter, na verdade, uma listagem das pessoas da população de estudo, numerar essas pessoas e depois sortear números referentes a cada uma das pessoas que eu desejo
entrevistar. A estatística é composta sempre de áreas. As 3 áreas mais importantes são, primeiro, a área de amostragem, quando eu planejo a minha pesquisa, ou quando eu faço, inclusive, a coleta de dados, é uma área inicial. Depois vem a área da estatística descritiva, quando a gente se preocupa com a organização dos dados, a apresentação dos dados e até a sintetização desses dados. Claro que para organizar, apresentar e sintetizar os dados, a gente gera relatórios. Então a gente se lida com gráficos, tabelas, cálculos de médias. Tudo isso são estatísticas descritivas, descrevem a realidade dos dados que me foram apresentados, que foram coletados. A terceira área da estatística, uma área mais complexa, é a estatística inferencial, também chamada de indutiva. Essa área da estatística ela faz a questão de testar hipóteses. Ela trabalha com probabilidades, com estimativas e tenta comprovar o grau de confiança das conclusões do autor da pesquisa. Tenta sempre através de um teste de hipótese, rejeitando a hipótese nula, em detrimento de uma hipótese alternativa, se a hipótese de estudo pode ser considerada confiável perante um grau de confiança aceitável do ponto de vista estatístico. Para análise de dados, frequentemente se usam softwares. Então nós temos aqui uma listagem dos mais conhecidos softwares para análise de dados na área da saúde. Temos o SPSS, o Epidata, o Biostat, o próprio Microsoft Excel é bastante utilizado, o Stata, o SAS e o EpiInfo. Vamos ver agora alguns exercícios. Exercício 1. Em uma cidade de 500 mil habitantes, onde 45% das pessoas têm título de eleitor, realizou-se uma pesquisa eleitoral com 2.000 pessoas. Então eu pergunto, qual o tamanho da população de estudo e qual é o tamanho da amostra? Bom, para responder a questão, a gente precisa entender que 500 mil habitantes é a população geográfica da cidade, não é a minha população de estudo. A minha população de estudo seria 45% desses habitantes, porque só pode entrar na minha pesquisa como critério de inclusão aqueles que têm título de eleitor. Então as crianças estariam excluídas, as pessoas idosas, acima de uma determinada idade que já não votam mais também estariam excluídos, e as pessoas com idade para votar, mas que não têm título de eleitor, ou são eleitores de outros municípios, também estariam excluídos. Então, para a conclusão da resposta desse exercício, eu diria que o tamanho da população de estudo, o N maiúsculo, é 225 mil eleitores, que é 45% de 500 mil, enquanto o tamanho da amostra, o N minúsculo, representa 2.000 eleitores. O exercício 2 pergunta se uma amostra de apenas 3.000 eleitores pode fornecer um perfil confiável sobre a preferência de todo o eleitorado, no caso do Brasil, na véspera de uma eleição presidencial. Sim ou não, e justifique a sua resposta. Então podemos responder que sim, mas desde que o plano de amostragem seja respeitado. O que seria isso? Eu teria que obedecer os critérios de aleatoriedade, eu teria que sortear as pessoas que vão entrar na minha amostra, não posso convidar ninguém, não posso escolher as pessoas mais próximas, não posso montar uma amostra por conveniência, eu teria que obedecer algum critério de sorteio, aleatoriedade para evitar viés de seleção, e eu teria que calcular também o tamanho da minha amostra, aplicar uma fórmula matemática que me diria exatamente qual é o tamanho da amostra. Basicamente, essas pesquisas eleitorais são feitas por institutos de pesquisa, elas ficam em torno de 3.000, 2.500, 3.200 eleitores, adotando-se uma margem de erro de no máximo 5%. Então é realmente sim, ele é viável, desde que esse plano de amostragem seja respeitado, obedecendo os requisitos de uma amostra para que ela seja representativa da população de estudo. Bem, por enquanto é só e até a próxima.